Olha, eu ainda não acredito no que eu vi naquela noite. Meu nome é Ricardo e eu trabalho como organizador de eventos de luxo há mais de 15 anos. Já organizei casamentos para bilionários, celebridades, realeza, mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu em Dubai no dia 23 de setembro. Tudo começou quando eu recebi uma ligação que mudou minha vida. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque levemente árabe me disse: Ricardo, preciso que você organize o casamento mais perfeito que já existiu. Dinheiro não é problema. Essa mulher era Amira al-Rashid, herdeira de uma das famílias mais ricas do Oriente Médio. Aos 28 anos, ela estava prestes a se casar com Alexandre, um empresário brasileiro que havia conhecido durante seus estudos em Paris. O orçamento: 50 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo. Durante meses, planejamos cada detalhe. O local escolhido foi o Burj Al Arab, transformado em um palácio dos sonhos. Flores importadas diretamente do Japão, um coral de 200 pessoas, fogos de artifício sincronizados com drones e até mesmo uma chuva artificial de pétalas de rosa que custou 2 milhões de dólares. A Mira era uma mulher fascinante, inteligente, educada, falava 6 idiomas e tinha um MBA em Harvard. Mas havia algo nela, uma inocência que contrastava com toda aquela sofisticação. Durante nossos encontros de planejamento, ela sempre fazia perguntas estranhas sobre o casamento. Ricardo, o que exatamente acontece na lua de mel? Ou as pessoas realmente se beijam na frente de todos? Eu achava que era nervosismo de noiva. Como eu estava enganado. O dia do casamento chegou. 500 convidados dos 5 continentes. Sheik, empresários, celebridades, políticos. A decoração estava perfeita, a comida preparada por 5 chefes estrelados pelo Michelin. Tudo corria como um relógio suíço. A Mira estava deslumbrante em seu vestido valentino de 300 mil dólares. Alexandre, elegante em seu smoking Armani feito sob medida. Eles pareciam saídos de um conto de fadas. A cerimônia foi perfeita. Votos emocionantes, lágrimas de felicidade, o beijo dos noivos que arrancou aplausos de todo o salão. Depois, começou a festa. Música ao vivo, dança, champanhe cristal sendo servido como se fosse água. Eu estava nos bastidores, coordenando tudo, quando vi a Mira se aproximando do microfone. Pensei que ela fosse fazer um discurso de agradecimento. Mas quando ela começou a falar, meu mundo desabou. Sabe aqueles momentos em que você olha para trás e percebe que todos os sinais estavam ali, bem na sua frente, mas você simplesmente não conseguiu conectar os pontos? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante os 6 meses de preparação, a Mira demonstrava comportamentos que, na época, eu interpretei como excentricidade de uma mulher rica e mimada. Mas agora eu entendo que eram pedidos de socorro. Por exemplo, quando fomos escolher o cardápio, ela insistiu em ter uma mesa separada só com sobremesas infantis. Brigadeiros, beijinhos, docinhos de festa de criança. Para relembrar momentos especiais, ela disse: achei fofo, mas meio estranho para um casamento de 50 milhões. Ou quando ela me pediu para contratar um palhaço. Um palhaço, em um casamento no Burj Al Arab. Apenas por alguns minutos, ela implorou, para animar as crianças. Mas não havia crianças na lista de convidados. A família dela, os Al-Rashid, eram pessoas, como posso dizer, extremamente protetoras. O pai, Khalil Al-Rashid, um dos homens mais poderosos dos Emirados, praticamente não deixava a Mira sair sozinha. Ela sempre estava acompanhada por seguranças ou pela governanta, uma senhora alemã rígida chamada Greta. Durante uma das nossas reuniões, a Mira fez uma pergunta que me deixou sem graça. Ricardo, você pode me explicar o que acontece, você sabe, na noite de núpcias? Eu pensei que ela estava brincando. Uma mulher de 28 anos, formada em Harvard, não poderia ter essas dúvidas, certo? Mas ela insistiu. Não, sério. Ninguém nunca me explicou essas coisas. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, e meu pai... Bem, meu pai acha que algumas conversas devem acontecer depois do casamento. Foi aí que eu comecei a entender. A Mira havia sido criada em uma bolha de proteção tão extrema que chegava a ser asfixiante. Estudou em colégios internos exclusivos para meninas, teve aulas particulares,
e quando foi para Harvard, vivia em uma residência privada com segurança 24 horas. Alexandre, por outro lado, era o oposto completo. Playboy, empresário bem-sucedido, conhecido nos melhores clubes de Paris e São Paulo. Quando se conheceram em uma festa na Embaixada Brasileira em Paris, foi amor à primeira vista, pelo menos da parte dela. Mas aqui está o detalhe que só descobri depois. Eles namoraram por 2 anos, mas sempre acompanhados. Nunca ficaram sozinhos. As tradições da família Al-Rashid eram rigorosamente seguidas. Nada de contato físico antes do casamento, exceto cumprimentos formais. Alexandre aceitou tudo isso porque, bem, 50 milhões de dólares em um casamento indica uma herança ainda maior, né? Ele estava apaixonado, sim, mas também não era burro. Durante os preparativos, comecei a notar a ansiedade crescente de Amira. Ela fazia perguntas cada vez mais específicas sobre casamentos. As pessoas realmente se beijam de língua na frente de todos. O que é normal fazer em uma lua de mel? Como eu vou saber o que fazer? Eu sempre respondia de forma vaga, pensando que eram nervos de noiva. Vai dar tudo certo, Amira. O amor ensina essas coisas. 2 semanas antes do casamento, ela me fez o pedido mais estranho de todos. Ricardo, você poderia incluir na decoração algumas revistas, você sabe, educativas, para mulheres casadas. Ela estava vermelha de vergonha. Foi quando tudo clicou na minha cabeça. Mas mesmo assim, eu não imaginava o que estava por vir. O dia do casamento chegou com toda a sua pompa e circunstância. A maquiagem de Amira levou 4 horas, feita por um time de Paris. O penteado, outras 3 horas. Ela estava nervosa, muito nervosa. Ricardo, ela me disse enquanto os últimos preparativos eram feitos. E se eu não souber o que fazer? E se eu decepcionar todo mundo? Você vai ser perfeita, respondi. Confie em mim. A cerimônia foi um sonho. Amira caminhando pelo corredor ao som de uma orquestra de 50 músicos. Alexandre esperando no altar com lágrimas nos olhos. Os votos foram tocantes, cheios de promessas de amor eterno. E então chegou o momento do beijo. Aquele beijo que deveria selar a união deles para sempre. O que aconteceu naqueles 5 segundos mudou tudo. Você já assistiu aqueles filmes onde o tempo parece parar em um momento crucial? Foi exatamente assim. Eu estava posicionado no lado direito do altar, coordenando os fotógrafos, quando vi a cena que ainda me dá arrepios. O celebrante havia acabado de falar as palavras mágicas. Você pode beijar a noiva. Alexandre se aproximou de Amira com aquele sorriso confiante que eu havia visto em todos os nossos encontros. Ele inclinou o rosto, fechou os olhos e Amira recuou. Não foi um recuo sutil, daqueles que às vezes acontecem por nervosismo. Foi um movimento brusco, instintivo, como se ela tivesse levado um susto. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo, apenas um segundo, vi pânico puro em seu rosto. Alexandre ficou confuso. Os convidados começaram a murmurar. Eu senti meu estômago embrulhar. Algo estava muito, muito errado. Desculpa, Amira sussurrou, mas o microfone do celebrante captou suas palavras. Eu não sabia que seria assim. Alexandre tentou novamente, desta vez mais devagar, mais gentil. Ele segurou delicadamente o rosto dela e se aproximou. Amira fechou os olhos, mas seu corpo inteiro estava tenso, como uma corda de violão esticada ao máximo. Quando os lábios dele se tocaram, foi mecânico, frio, como 2 pessoas seguindo o roteiro que não entendiam. O beijo durou exatos 3 segundos. Eu sei porque estava cronometrando tudo para os fotógrafos, mas pareceu uma eternidade. Quando se separaram, vi algo no rosto de Alexandre que me gelou o sangue. Não era confusão ou nervosismo. Era choque. Um choque profundo, como se ele tivesse descoberto algo que não deveria saber. Ele olhou para Mira com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Depois olhou para mim, depois para o celebrante, depois de volta para ela. Seus lábios se moveram, formando uma palavra silenciosa que só eu consegui ler. Sério. Amira assentiu quase imperceptivelmente, e 2 lágrimas desceram por suas bochechas, estragando a maquiagem perfeita. O resto da cerimônia passou como um borrão. Os convidados aplaudiram. As fotos foram tiradas. O cortejo saiu da capela.
Mas havia uma tensão no ar que todos sentiam, mesmo sem entender o porquê. Durante o coquetel, tentei me aproximar de Amira para ver se ela estava bem. Mas Alexandre chegou primeiro. Precisamos conversar, ele disse a ela, com um tom que eu nunca havia ouvido dele usar. Não era raiva, era surpresa misturada com algo que parecia compaixão. Eles desapareceram por 15 minutos. Quando voltaram, ambos estavam com os olhos vermelhos. Alexandre segurava a mão de Amira de uma forma diferente agora, mais protetora, menos romântica. A festa começou normalmente. Os convidados dançavam, brindavam, se divertiam. Ninguém suspeitava de nada. Afinal, quem imaginaria que uma mulher de 28 anos, formada em Harvard, herdeira de uma fortuna bilionária, nunca havia? Bem, você vai entender em breve. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no seu auge, Amira se aproximou da banda e pediu o microfone. Pensei que ela fosse fazer um discurso de agradecimento, como é tradição. Alexandre tentou detê-la. Eu vi ele segurar seu braço delicadamente e sussurrar algo em seu ouvido. Ela balançou a cabeça e se soltou, determinada. O líder da banda entregou o microfone a ela e fez sinal para que parassem de tocar. 500 convidados pararam de conversar e olharam para a noiva radiante no centro da pista de dança. Obrigada, Amira começou, sua voz tremendo ligeiramente. Obrigada a todos por estarem aqui nesta noite tão especial. Aplausos educados, sorrisos, taças erguidas. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, ela continuou, algo que descobri hoje e que mudou minha vida para sempre. Agora eu estava preocupado. Alexandre estava pálido. O pai dela, Khalil, se levantou da mesa principal com uma expressão de alerta. Aos 28 anos, Amira disse, sua voz ficando mais firme, eu descobri hoje o que é um beijo. O salão ficou em silêncio absoluto. Você podia ouvir o barulho dos drones lá fora fazendo coreografia de luzes. Não um beijo no rosto ou na testa, como eu sempre recebi de meu pai. Um beijo de verdade. Um beijo na boca. Algumas pessoas começaram a trocar olhares confusos. Outras riram nervosamente, pensando que era uma piada. Mas Amira não estava brincando. O que aconteceu a seguir foi algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia ter imaginado. Amira continuou falando, e a cada palavra, o clima no salão ficava mais tenso. Eu sei que isso pode soar estranho para vocês, ela disse, sua voz ecoando pelos alto-falantes de última geração, mas eu nunca beijei ninguém antes. Nunca segurei a mão de um homem por amor. Nunca fui em um encontro sozinha. Nunca vivi nada do que vocês consideram normal. O silêncio era ensurdecedor. 500 dos mais importantes convidados do mundo árabe e internacional estavam paralisados, tentando processar o que estavam ouvindo. Alexandre cobriu o rosto com as mãos. O pai dela, Khalil al-Rashid, havia se levantado da mesa e caminhava rapidamente em direção à pista, claramente tentando interromper o que estava acontecendo. Mas Amira continuou. Meu pai me protegeu tanto da vida que eu nunca soube o que estava perdendo. Até hoje. Até Alexandre me beijar naquele altar e eu descobrir que existe um mundo inteiro de sensações que eu nunca experimentei. Agora as pessoas começaram a murmurar. Algumas mulheres árabes se levantaram, visivelmente desconfortáveis. Alguns homens trocavam olhares que variavam entre choque e julgamento. Eu não estou compartilhando isso para chocar vocês. Amira continuou, ignorando seu pai que agora estava a poucos metros dela. Estou compartilhando porque hoje eu entendi que vivi 28 anos em uma prisão dourada e eu não quero que mais nenhuma menina passe pelo que eu passei. Foi aí que Khalil al-Rashid chegou até ela. Eu vi ele estender a mão para pegar o microfone, mas Amira se afastou. Não, pai, não desta vez. A determinação na voz dela me arrepiou. Esta não era mais a menina insegura que fazia perguntas sobre casamento. Esta era uma mulher que havia descoberto sua própria voz. Durante anos, vocês me disseram que eu estava sendo protegida, que as tradições eram importantes, que uma mulher pura era uma mulher valiosa. Mas ninguém me explicou que pureza não deveria significar ignorância. As palavras dela cortavam o ar como navalhas. Eu podia ver o desespero no rosto de Khalil, a confusão nos rostos dos convidados árabes mais tradicionais
e algo parecido com admiração nos olhos das mulheres mais jovens. Eu não sei como beijar direito, ela confessou, e sua voz começou a tremer novamente. Eu não sei como demonstrar amor físico. Eu não sei como ser esposa no sentido mais íntimo da palavra. E isso não é culpa minha. É culpa de um sistema que confunde proteção com prisão. Alexandre finalmente se moveu. Ele caminhou até ela, não para detê-la, mas para ficar ao seu lado. Quando chegou perto, ele simplesmente segurou sua mão. Um gesto simples, mas que falou mais alto que qualquer palavra. Alexandre descobriu isso hoje. Amira continuou, olhando para o marido com gratidão. Quando nos beijamos no altar, ele percebeu que eu não sabia o que estava fazendo. E em vez de ficar bravo ou decepcionado, ele me abraçou e me disse que íamos aprender juntos. Agora algumas pessoas começaram a chorar, não de constrangimento, mas de emoção. A história estava tocando em algo profundo e universal, sobre amor, crescimento e descobertas. Eu sei que muitos de vocês vão julgar minha família, vão julgar as tradições, vão julgar a mim. Mas eu espero que vocês também entendam que estou compartilhando isso porque quero que as jovens mulheres saibam que não há nada de errado em fazer perguntas, em querer aprender, em querer experimentar a vida. Khalil al-Rashid estava parado ao lado da filha, e eu podia ver lágrimas em seus olhos. Não de raiva, mas de algo que parecia ser orgulho misturado com arrependimento. Pai, Amira disse, olhando diretamente para ele, eu sei que você fez tudo pensando que estava me protegendo. E eu te amo por isso. Mas agora eu preciso aprender a viver. E espero que você me ajude nessa jornada, em vez de tentar me impedir. Khalil caminhou até a filha. Para surpresa de todos, a abraçou. Foi um abraço longo, apertado, cheio de pedidos de desculpa não verbalizados. Quando eles se separaram, Amira sorriu pela primeira vez desde que havia pegado o microfone. Então, meus queridos amigos, ela disse, sua voz agora mais forte e confiante, hoje vocês não estão apenas celebrando meu casamento. Vocês estão celebrando meu primeiro dia de liberdade real. E eu espero que vocês continuem me acompanhando nessa jornada de descobertas. Ela entregou o microfone de volta ao líder da banda e olhou para os 500 convidados que permaneciam em silêncio absoluto. E então, algo mágico aconteceu. Por 5 segundos que pareceram uma eternidade, o silêncio dominou o salão mais luxuoso do Burj Al Arab. 500 dos convidados mais importantes do mundo estavam processando o que acabaram de ouvir. E então, do fundo do salão, uma mulher começou a bater palmas. Era Fátima Al-Zahra, esposa do embaixador do Kuwait. Uma mulher de uns 50 anos, tradicionalmente conservadora, mãe de 4 filhas. Ela estava de pé, aplaudindo lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma por uma, outras mulheres começaram a se levantar. Primeiro as mais jovens, depois as de meia-idade, e para minha total surpresa, até algumas das matriarcas mais tradicionais. Em menos de 1 minuto, todo o salão estava de pé, aplaudindo. Não era um aplauso educado de evento social. Era um aplauso emocionado, genuíno, libertador. Mas o que mais me impressionou foram os homens. Esperava resistência, julgamento, constrangimento. Em vez disso, vi pais olhando para suas filhas com uma expressão nova nos olhos. Vi maridos segurando as mãos de suas esposas mais apertado. O Sheikh Mohammed Al-Mansouri, um dos homens mais tradicionalistas que eu conhecia, se aproximou de Khalil al-Rashid e disse algo que mudou tudo. Meu amigo, sua filha é mais corajosa que a maioria dos homens que eu conheço. Alexandre pegou o microfone das mãos da banda e disse, se vocês me permitem, eu também quero falar algo. O salão silenciou novamente. Ele segurou a mão de Amira e olhou para ela com uma ternura que eu nunca havia visto em 2 anos de preparativos. Amira, quando nos conhecemos em Paris, eu me apaixonei pela sua inteligência, pela sua gentileza, pela sua pureza de coração. Mas hoje eu me apaixonei pela sua coragem. Você acabou de fazer algo que vai inspirar mulheres no mundo inteiro. Ele fez uma pausa, claramente emocionado. E para vocês, nossos convidados, eu quero dizer uma coisa. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Não porque me casei com uma herdeira rica, mas porque me casei com uma mulher que tem a coragem de crescer, de aprender, de se reinventar. E eu prometo que vamos descobrir o amor juntos, um dia de cada vez.
O que aconteceu depois foi algo que eu nunca tinha visto em 15 anos organizando eventos de luxo. A festa mais cara da história de Dubai se transformou na celebração mais íntima e autêntica que eu já presenciei. As pessoas pararam de fazer pose para fotos e começaram a conversar de verdade. Mães se aproximaram de filhas para conversas que haviam sido adiadas por anos. Pais abraçaram suas esposas como se as estivessem vendo pela primeira vez. Yasmin Altani, filha de 22 anos de uma das famílias mais importantes do Catar, se aproximou de Amira e disse: "Obrigada. Você acabou de me dar coragem para ter conversas que eu estava evitando há anos." Mesmo as governantas e funcionários estavam emocionados. Greta, a governanta alemã que havia criado Amira, estava chorando abertamente. Eu deveria ter ajudado ela a entender essas coisas, ela me confessou. Mas eu pensei que não era meu lugar. A banda voltou a tocar, mas agora a música tinha um tom diferente. Mais suave, mais íntima. Casais que eu sabia que eram casados há décadas estavam dançando como se fosse seu primeiro encontro. Amira e Alexandre dançaram sua primeira dança como marido e mulher, e foi completamente diferente dos ensaios que havíamos feito. Ela estava mais relaxada, mais presente. Ele a guiava com paciência e carinho. Durante a dança, Amira sussurrou algo no ouvido dele que os fez rir juntos. Era o riso mais genuíno que eu já havia ouvido dela. Mas a noite estava longe de acabar. Por volta da meia-noite, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Khalil Al-Rashid pediu o microfone. "Meus amigos", ele começou, sua voz carregada de emoção. "Hoje minha filha me ensinou uma lição que eu vou levar para o resto da vida." Ele olhou para Amira, que estava ao lado de Alexandre, segurando sua mão com confiança. "Durante 28 anos, eu pensei que estava protegendo minha filha do mundo. Mas hoje eu entendi que, na verdade, eu estava protegendo o mundo da força dela." As palavras dele ecoaram pelo salão como um trovão silencioso. "Amira, minha querida filha, me perdoe por ter confundido amor com controle. Me perdoe por ter confundido proteção com prisão. A partir de hoje, eu prometo que vou ser seu parceiro na descoberta da vida, não seu guardião." Ele fez uma pausa, claramente lutando contra as lágrimas. "E para todas as filhas aqui presentes, eu quero que vocês saibam, perguntas não são desrespeito. Curiosidade não é rebeldia. E crescer não é traição às tradições. Vocês têm o direito de conhecer o mundo e de escolher seu lugar nele." O aplauso que se seguiu foi ainda mais intenso que o anterior, mas desta vez eram os homens que estavam mais emocionados. Vi pais se aproximando de filhas, maridos conversando seriamente com esposas, avós olhando para netas com um respeito novo. A festa continuou até às 4 da manhã. Não porque as pessoas estavam obrigadas a ficar, mas porque ninguém queria que aquela noite mágica acabasse. Quando finalmente chegou a hora de Amira e Alexandre partirem para a lua de mel, ela me procurou. "Ricardo", ela disse, "obrigado por ter organizado não apenas meu casamento, mas o primeiro dia da minha vida real." "Amira", eu respondi, "você que transformou uma festa em uma revolução." Ela sorriu, aquele sorriso confiante que eu havia visto pela primeira vez naquela noite, e disse: "A revolução está só começando." E ela estava certa, porque o que aconteceu naquela noite em Dubai foi apenas o começo de uma história que mudou muito mais vidas do que qualquer um de nós poderia imaginar. Nos dias que se seguiram ao casamento, meu telefone não parou de tocar. Jornalistas do mundo inteiro queriam saber detalhes sobre a noiva que chocou Dubai. Mas eu havia assinado um contrato de confidencialidade e, mais importante que isso, eu respeitava demais a Amira para transformar sua história em fofoca de tabloide. O que eu não esperava era receber uma ligação dela própria, 3 semanas depois, direto de Santorini.